Qual a verdade que a igreja está sustentando hoje? A verdade da divisão? Isso não pode acontecer, não é? Os muçulmanos estão perguntando: que verdade é essa que vocês pregam em Jesus? Que verdade é essa que, ao invés de unir, divide? Que verdade é esta? Se você olhar para as outras religiões, a gente fica com vergonha. Os muçulmanos, que não têm Jesus como centro, são muito mais unidos que nós. Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Padilha, eu apresento Impacto da Verdade. A verdade de Deus com toda pureza, com toda clareza. A palavra de Deus nos mostra que Deus sempre quis estar com o homem, sempre buscou o homem, sempre quis ter para si um povo seu, zeloso e de boas obras, diz a palavra. E ele fez essa tentativa e Israel é a maior prova disso. Deus chamou Abraão, tirou de uma terra idólatra, fez com que ele andasse pela terra da Palestina ali, conhecesse todos os lugares e que tivesse uma dependência total dele. Por isso ele diz: sai da sua parentela, vem andar comigo, venha me conhecer, porque eu quero fazer de você um exemplo e também uma grande nação. E de você sairá uma pessoa que vai ser o abençoador de toda a terra. Deus estava ali falando, profetizando, mostrando que Jesus viria. Jesus, então, é o ponto ápice deste mover de Deus sobre a terra para conquistar o homem. Mas Deus sempre teve um lugar para se manifestar. Interessante, né? Então a Moisés, depois que Israel já estava bem formado, e agora ele tirou Israel do Egito, levar para Canaã, Deus então se aproximou de vez do seu povo, começou a falar cara a cara com Moisés. Moisés conheceu Deus como nenhum homem na terra conheceu. E Deus então mandou ele fazer uma arca, mostrou para ele o modelo nos céus e deu a ele todo o tamanho, uma arca pequena, eles tinham que carregar essa arca, aonde ele ia se manifestar. Então todas as vezes que ele queria falar com Deus, a arca era o lugar onde ele se encontrava com Deus. Eu vou ler essa parte que está aqui em Êxodo 25, do 21 a 22, que diz: porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca, do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ali eu falarei contigo. Ele mandou por dentro desta arca o testemunho, que era os livros de Moisés. Estava ali dentro da arca. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou falar em cima, dentro, por baixo vai estar a Bíblia, que é o nosso caso hoje, e eu vou falar em cima. Deus estava dizendo o seguinte: tudo que eu disser em cima terá que confirmar aquilo que está escrito. Eu nunca vou falar aquilo que não for confirmado pela palavra escrita. Isso para que a gente tenha segurança. Quando alguém chegar: Deus me falou, o que é que Deus te falou? Pode falar. A pessoa falou, você conferiu. Se não bater com o que as escrituras falam, o que ele está dizendo não tem valor. Então tudo que Jesus veio depois fazer é cumprir as escrituras. Olha o valor das escrituras. Ele veio e cumpriu todas as escrituras. Está lá, ali no livro dos evangelhos, né? E ele fez isso para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, o conhecimento das escrituras, esse conhecimento que você pode ter, te leva aonde Deus esteve, tudo que Deus operou no Velho Testamento, enfim. Mas a revelação te leva exatamente onde Deus está hoje. Aí você vem para o Novo Testamento, que agora é uma realidade espiritual
do que foi escrito no Velho Testamento, aí Paulo fala onde Deus está hoje. E diz aqui em 1 Timóteo 3,15, ele falando a Timóteo diz, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a morada de Deus e ela que sustenta a verdade. Então Deus no Velho Testamento, primeiro, habitou na arca, aquela arca que eles carregavam, onde eles iam, a arca era a presença de Deus. Davi amava esta arca, a ponto de trazer essa arca para Jerusalém. Teve um problema para trazer esta arca, porque esta arca tinha símbolo da presença de Deus. E Deus tinha prometido a Israel que haveria um lugar onde ele ia se manifestar, onde Israel deveria trazer os dízimos, trazer as ofertas e se reunirem para ter uma unidade nacional, que foi o templo em Jerusalém. E Deus então passou a habitar no templo. Era uma coisa incrível. Onde os judeus estivessem, se eles fossem levados cativos, onde eles estivessem, eles oravam e estendiam as mãos para o templo. Deus habitava no templo. Quando Roma destruiu o templo, destruiu Jerusalém, os judeus choraram e sofreram muito, não pelo ouro desperdiçado, pela prata que perderam, mas pela destruição do templo, porque para ele Deus foi embora agora. Cadê Deus? O que mais levou os judeus a sofrer na destruição do templo é que Deus agora foi embora, o seu Deus, o Deus que os protegia. Então eles viviam em torno do templo. Veio o Novo Testamento, Deus também escolheu um lugar para habitar. Onde? Cristo. Veio Cristo onde Cristo estivesse. Se alguém quisesse a manifestação de Deus, conhecer Deus, ouvir Deus, receber alguma bênção de Deus, ia Jesus. Deus, vinde a mim todos vocês venham a mim. E quem ia a Jesus? Todos quantos foram Jesus, procurando o poder de Deus, o milagre de Deus, encontrava. Aí Jesus foi embora também. Foi embora. Foi outra luta para os discípulos. Os discípulos ficaram decepcionados, entristecidos. Foi embora, Deus foi embora, Jesus foi embora. Mas ele disse, não, mas eu vou voltar. Vocês fiquem em Jerusalém que eu vou voltar. E voltou. E rumou um outro lugar para morar. Que lugar é esse? Aqui, Paulo está dizendo, é na igreja. Ele mora no seu corpo hoje. Assim como ele habitou em Cristo, num corpo coletivo, ele habita hoje na igreja, num corpo coletivo. Por isso que vem a necessidade da unidade. Não há unidade sem corpo. Não há. O corpo simboliza a unidade da igreja. Você olha um corpo físico, cada membro tem a sua função, mas todos são coordenados por uma cabeça. E a cabeça, então, distribui os dons. A gente tem dons e manifestações. A vida acontece. A vida é maior do que os seus movimentos. E Jesus trouxe essa vida para nós. E esta vida, ela é superior a todos os movimentos. Então é isso que eu estou chamando a atenção de você aqui em Mandaguari e em toda a terra onde esta voz chegar. A igreja precisa da unidade. A unidade é a coisa mais firme. Um templo despedaçado, Deus vai embora. Israel nunca mais tiveram que orar com a mão para o templo acabou, Deus foi embora do templo. E a mesma coisa a igreja despedaçada fica difícil. Qual a verdade que a igreja está sustentando hoje? A verdade da divisão? Isso não pode acontecer, não é? Os muçulmanos estão perguntando, que verdade é essa que vocês pregam em Jesus? Que verdade é essa que ao invés de unir, divide? Que verdade é esta? Se você olhar para as outras religiões, a gente fica com vergonha. Os muçulmanos, que não têm Jesus como centro, são muito mais unidos que nós. Eles são uns, às vezes, um pouco radical, mas quando você fala em muçulmano, você não fala em muçulmano presbiteriano, muçulmano metodista, muçulmano, enfim. Você não fala, não é? São muçulmanos. Então nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus.
A Bíblia não fala muito sobre cristão. 3 vezes lá a palavra cristão. A Bíblia fala muitas vezes a palavra discípulo. A palavra crente fala poucas vezes também. A palavra evangélico, nenhuma vez. Eu sou evangélico. Nenhuma vez fala na Bíblia. Cristão 3 vezes. Crentes, talvez umas 30 vezes, 20 vezes. Mas a palavra discípulos, muitas vezes. Discípulos. Então nós somos discípulos de Jesus, parecidos com Cristo, cristãos. Então a palavra cristão é boa. Nos remete a um pequeno Cristo, igual a Cristo. Então nós somos cristãos. Eu não posso dizer que eu sou isso ou aquilo fora desse parâmetro que está na palavra, porque a igreja é o lugar onde Deus habita. É este lugar que Deus escolheu para habitar na terra hoje. Então quando alguém quiser conhecer Deus, ter o poder de Deus, receber algum milagre de Deus, receber as verdades de Deus, aonde ele tem que ir? Na igreja. Mas que igreja é essa que Paulo está dizendo aqui? Eu quero te chamar a atenção para você me responder. Que igreja é essa? Se Paulo viesse em Mandaguari hoje, digamos que Paulo ressuscita e fala, eu vou na igreja que está em Mandaguari, segundo a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia. E Paulo então vem. Ele ressuscitou, ele não sabe do que houve. Para ele é a mesma coisa que ele deixou. Aí ele vem em Mandaguari. Onde você acha que ele vai? É isso que nós precisamos pensar, porque nós precisamos voltar, nos converter aos pais. A Bíblia diz lá, as últimas profecias de Malaquias, que os pais se converteriam aos filhos. Então todo aquele pessoal do passado, os mais velhos, iriam se converter aos apóstolos, que eram ainda jovens. Deus chamou jovens para estar com ele. Jesus tinha 30 anos, era jovem, e os outros também não tinham mais que 30 anos, não. Eram jovens. Então aqueles sacerdotes lá de 60, 70 anos, teriam que se converter aos filhos. Mas os filhos depois vão se converter aos pais. Então hoje nós somos filhos e nos convertemos aos apóstolos. Por isso que a Bíblia diz que a igreja está sobre a base dos apóstolos. E converter aos apóstolos é converter a unidade da igreja. Por isso que Paulo diz, não haja entre vós divisão. Sejais inteiramente unidos. Para quem ele está dizendo isso? Para a igreja. Que igreja? A igreja que está aqui na palavra. É esta igreja que Deus habita. A igreja na unidade do seu Filho. Todos nós, olhando para Jesus, mantendo esta unidade na cidade, então a manifestação de Deus que habita nela vai ser real. Aí as pessoas poderão vir a nós e serem curadas, serem abençoadas de muitas formas, queridos. Então eu quero que você pense isso comigo. A minha voz, a minha pregação não é outra senão chamando a igreja de hoje a unidade do Espírito. Preservai a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você não precisa promover esta unidade, criar uma unidade nova. É apenas preservar a unidade que Ele criou no seu Espírito, na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoá-los.